Fala pessoal, boa noite, beleza? Voltamos aí depois de um longo e tenebroso inverno, 2 semanas complicadas, uma de feriado, a outra de muito trabalho, mas continuemos aí o nosso curso de modelo, né, de modelagem de banco de dados relacionais, né? A gente está falando atualmente do modelo entidade de relacionamento. Nós passamos pelas entidades, né? E agora nós vamos falar um pouquinho hoje de atributos, né? Tentar ser bem sucinto e objetivo, porque ah, é importante, né? Mas também, por outro lado, é bastante simples quando a gente atua em cima de atributos, tá? Essa é a nossa agenda. Vamos falar sobre os tipos de atributos existentes, né? Falar um pouquinho sobre o multivalorado, que ele em específico é um item interessante da gente dar uma detalhada, né? Porque ele fere formas normais, tem uma série de pontos que são importantes. E um exemplo explicando vários outros que a gente vai estar vendo aqui, tá bom? Coisa rápida também. Bom, o que a gente pode dizer que nós temos tipos de atributos, né? Então, quando a gente está nessa fase de modelagem, a gente pode talvez dividir nessas 5 formas, né? Nesses 5 tipos de atributos que a gente pode construir para uma entidade, tá? O primeiro deles é multivalorado e ele está com esse texto taxado, né, propositalmente. Por quê? Porque a gente não deveria, né, modelar um atributo multivalorado dentro de um banco de dados relacional. Eu não vou entrar aqui na seara, mas se você vai para bancos NoSQL, onde tem um outro tipo de aplicação, onde você tem um outro tipo de estrutura de dados, que ele não é uma estrutura relacional, pode ser que faça sentido. Então eu vou explicar o que é, né, mas já taxado ali propositalmente para quê? Não se modela atributo multivalorado em um modelo relacional. Ele só vai te trazer problemas, né, não tem absolutamente nada que justifique para que você tenha isso. A gente vai falar de atributo identificador, que basicamente é o nosso futuro candidato aí à chave primária, né? Os normais, aí não tem muito o que se discutir, mas é bom, né, entender que eles existem. Os derivados, né, atributos derivados é uma discussão sempre importante também, se vale a gente ter esses atributos, se vale eu ter um custo ali de ficar calculando os seus respectivos valores de forma automática para que na hora que eu gere um relatório ou na hora que eu preciso dessa informação, eu já tenha ela em banco, né? Mas a gente vai ver um pouquinho, vamos discutir melhor um pouquinho com algum exemplo ali. E o que a gente chama de atributo composto, né? Que basicamente você pode modelar, né, visualmente um atributo composto dessa forma, mas é interessante que, né, a sua composição ela seja quebrada em vários atributos para representar. Então a gente vai ver todos eles, né, já direto em um cenário de exemplo para a gente poder ser bem prático nessa questão. Só que eu separei apenas o multivalorado, né, para mostrar o quão problemático ele se torna em uma modelagem, né? E realmente, na minha visão, não tem nada que justifique em um modelo relacional, né, em um banco de dados SQL, eu trazer um atributo multivalorado na sua essência, beleza? Bom, então vamos lá. Esse é um exemplo bem simples, né? Eu tenho uma entidade chamada cliente, tá? Essa entidade chamada cliente nesse cenário 1, ela tem uma coluna chamada, um atributo, desculpa, chamado CPF, né? Onde CPF ele vai ser um atributo identificador. E eu criei um atributo chamado telefones. Então é muito comum você ter, né, modelagens quando o pessoal está começando os seus estudos, ainda não tem muita experiência, né, e ali modela um atributo chamado telefones, onde o usuário meio que livremente vai poder digitar telefone comercial junto com residencial, junto com celular, né, junto pode ser com DDD, sem DDD, com hífen, sem hífen, enfim, tem um campo muito aberto, né? Isso aí por si só já tem diversos problemas. Por exemplo, quantos telefones essa pessoa tem? Quem é o separador desses telefones? Porque se eu estou permitindo que livremente esse usuário possa fazer essa digitação para eu poder armazenar, pode ser que um separe por ponto e vírgula, o outro por hífen, o outro por barra, o outro por parênteses. Um vai colocar DDD, o outro não, o outro vai ter, né, às vezes colocar o hífen separando, o outro não. Então, quando eu crio um atributo multivalorado dessa natureza, basicamente, olha o tanto de problema que eu tenho. Se eu quiser localizar, por exemplo, todos os clientes que possuem ou que sejam do DDD 32 ou do DDD 61, ou se eu quiser retornar apenas os telefones celulares dos meus clientes, eu não consigo,
né? Então eu não consigo ter métrica, eu não consigo ter estatística, eu vou ter sérios problemas para eu fazer atualizações de dados. Então, se eu quiser atualizar o telefone, né, é só o celular daquele meu cliente, eu vou ter que fazer uma pesquisa por expressão regular e um like para ver se eu acho, onde eu achar, eu atualizo, aí eu substituo um pedaço da string para eu poder atualizar. Enfim, olha o tanto de problema que eu tenho, né? Se eu quiser excluir o telefone celular, e o cliente vai manter o telefone apenas o residencial e o comercial, eu não tenho como fazer isso, né? Eu tenho lá 3 telefones com uma stringona ali. Quem é o celular? Quem que eu vou excluir? Né? Então, o atributo multivalorado, ele automaticamente, quando você modela ele, você já está ferindo o que a gente chama de primeira forma normal. Então, quando a gente fala de dados relacionais, quando eu modelo um banco de dados relacional, desculpa, eu tenho que me preocupar com o que a gente chama de normalização. Então, eu tenho que fazer uma modelagem que ela tenha os seus dados que não tem replicação desnecessária, que não vai trazer problemas de atualização, problemas de exclusão, ou seja, que elas principalmente possam respeitar o que a gente chama de restrições de integridade. Chaves primárias, chaves estrangeiras, constraints do tipo check, entre outras coisas. Tá? Então, o multivalorado ele existe porque a gente vê muito erro de modelagem, mas né, quem aprende bem a parte de modelagem, se Deus quiser, nunca vai fazer uma situação dessa. Né? Então, você já estaria ferindo a primeira forma normal. Tá? E aí vocês vão vendo, como é que eu resolvo então? Ah, Luiz, eu quero então resolver esse atributo telefone que você colocou para mim. O que eu faço com isso? Né? Cara, eu tenho uma primeira tratativa que ela é muito simples, o cenário 2 ali. Eu separo os meus telefones. Então eu crio um atributo para telefone residencial, um atributo para telefone comercial e um atributo para telefone celular. Controlo as minhas regras, né, de entrada e de validação de dados no meu front-end. Ponto. Já consigo ali ter as estatísticas, já consigo atualizar só o que eu preciso. Pode ser que eu tenha vários dados que vão ficar nulos, porque nem sempre você vai ter a pessoa com os 3 telefones preenchidos, mas isso hoje já não é mais problema nos principais SGBDs, né? Mas ainda assim eu tenho um problema, né? Eu estou limitando, né, a ter apenas 3 telefones. Se alguém, sei lá, porventura a pessoa tem 3, 4, 5, 6 telefones, quer deixar um telefone de contato, às vezes é um cenário de um sistema, como por exemplo, você vai fazer uma viagem aérea que você deixa telefones de contato de emergência, uma série de outras coisas. Cara, eu quero deixar meu sistema genérico, Luiz, eu não quero me preocupar com isso. Né? Você pode, por exemplo, ir para o cenário 3. Então, eu crio um relacionamento da entidade cliente com a entidade telefone, onde uma instância de cliente ela pode ter N telefones e um telefone obrigatoriamente tem que pertencer a um cliente. Nossa próxima aula vai exatamente começar a falar de relacionamentos. E na entidade telefone, eu tenho um ID, que ele vai ser um atributo identificador, o que a gente chama de chave artificial, como, por exemplo, os nossos famosos autoincrementos da vida, e uma coluna para cada situação. Eu tenho uma coluna que eu coloco o DDD, eu tenho uma coluna que eu ponho o número de telefone, e tem uma coluna que ela vai ser o tipo. Esse telefone ele vai ser residencial, ele vai ser comercial, ele vai ser celular. Pronto, né? Eu tenho ali uma estrutura extremamente genérica que, ok, ela traz um cenário um pouco maior de complexidade para implementar pela primeira vez, mas depois que ela está implementada, eu tenho a situação mais dinâmica e customizável possível. Se o cara quer ter um telefone, ele vai ter. Se quiser ter 2, ele vai ter. Se quiser ter 10, ele vai ter. Só que eu não estou tendo atributos multivalorados. Eu consigo fazer qualquer tipo de estrutura, de atualização, de inserção, de exclusão, quantificação. Né? Então, a importância de você entender muito bem o atributo multivalorado, né, tem muito esse viés. Tá? Falando então dos outros tipos de atributos, né? Atributos normais, autoexplicativo, o atributo nome aqui na entidade empregado, o atributo nome na entidade dependente. Aqui eu tenho um modelo bem simples, eu tenho uma entidade chamada empregado, eu tenho uma entidade chamada dependente, eu tenho uma entidade chamada cidade, uma entidade chamada estado, onde um empregado ele pode ter N dependentes, um empregado ele vai ter seu endereço pertencente a uma cidade e uma cidade pode ter N empregados. Uma cidade pertence obrigatoriamente a um estado e um estado pode conter N cidades. Então, quando eu falo de atributos normais, não vou precisar me preocupar com isso. Atributos identificadores são esses que estão marcados em preto, né, com um desenhozinho como se fosse uma resposta de gabarito de prova. Né? Então, aqui eu coloquei CPF no empregado, CPF no dependente, código IBGE na entidade cidade,
sigam a entidade de estado. Então, são atributos que são os meus futuros candidatos a se tornarem automaticamente as nossas famosas PKs ou chaves primárias das tabelas futuras, tá? E aqui eu ainda tenho dois tipos de atributo que a gente pode falar sobre eles. O primeiro deles é endereço. Então, o endereço, essa visualização aqui, ele está dizendo que ele é um atributo composto. Então, ele não é multivalorado. Eu não tenho múltiplos valores de endereço. Se eu tiver múltiplos valores de endereço, fatalmente eu posso ter o mesmo raciocínio que eu tive para telefones. Eu posso ou quebrar isso em vários atributos, como é esse o caso do composto, ou eu posso até mesmo chegar ao nível de ter uma entidade onde eu armazeno endereços. Por exemplo, boa parte dos sistemas de e-commerce hoje permite você criar N endereços. Eu tenho um endereço que eu entrego, né, na minha sogra, eu tenho um endereço que eu tenho na minha casa, eu tenho um endereço que eu tenho da minha mãe, que às vezes eu posso estar lá, então eu posso cadastrando N endereços. Tá? Então eu nunca vou modelar também como atributo multivalorado. O atributo composto ele é muito direto. O endereço de uma pessoa, o endereço de um empregado, de um cliente, de uma empresa, de uma loja, ele por si só, ele pode ser fragmentado, né? Essa fragmentação, ela é tipo de logrador, é avenida, ela é rua, ela é ladeira, né? Logrador em si, que é o nome da rua, Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas, etc e tal. Número e complemento, bairro e CEP, né? Então eu tenho um atributo composto chamado endereço, onde eu posso dividi-lo em várias partes que sejam relevantes para mim, tá? Por que eu não modelei cidade e estado também como uma pequena parte do endereço, apesar de semanticamente fazer sentido essa situação? Gente, cidade e estado talvez é um dos erros mais comuns que a gente vê. Já peguei muitas bases de dados quando já fui fazer importação, fui fazer normalização, e aí o cara deixa a cidade como um campo livre. Né? Aí você pega juiz de fora, você pega JDF, você pega JF, eu tenho juiz de fora maiúsculo, juiz de fora minúsculo, eu tenho juiz de F ponto, eu tenho uma abreviação. Então, uma boa prática nesse caso é transformar cidade e estado em entidade. Ah, Luiz, mas essas entidades elas não sofrerão muitas atualizações. Cara, não tem problema. Eu criar entidades, depois vai se transformar em tabelas que vão ter dados que vão ser pouco mutáveis, não é uma questão que vai fazer com que eu impeça de ter uma tabela ou não. Basicamente, aquilo ali para mim é o quê? Cara, eu estou resolvendo um outro problema. Eu estou fazendo com que minha entidade empregado não tenha dados que não sejam classificáveis, que não tenha dados que não sejam atualizáveis, que tenha dados que não sejam pesquisáveis. Imagina se eu quiser fazer uma consulta onde eu retorne todos os empregados que sejam da cidade de Juiz de Fora. Não vai funcionar se eu não tiver, por exemplo, essa estrutura. Então, o atributo composto de endereço tem essa visão. Né? Eu consigo quebrar esse atributo em várias pequenas partes, crio um atributo para cada um. Futuramente, obviamente, a gente entende, percebe que aquilo ali vai ser colunas também específicas para cada um deles. Né? Claro que cada um vai ter uma regra de negócio, não faz sentido permitir a pessoa ficar digitando o tipo de logradouro, bairro nesse cenário, porque eu tenho CEP. Né? Então, para esse atributo composto endereço, minha regra de negócio via aplicação, eu vou pesquisar por CEP lá no site dos Correios, trago aquilo que seja já automático e libero para o meu usuário final apenas digitar número e complemento. Senão eu também posso criar o mesmo problema em bairro, posso criar o mesmo problema no tipo de logrador que eu estou resolvendo com cidade e estado. Tá? E por último, para a gente poder finalizar, eu tenho ali quantidade de dependentes. Então, ele vai ser um atributo que ele vai armazenar quantos dependentes cada empregado vai ter. Isso é um atributo que a gente chama de atributo derivado. E aí temos duas discussões. Vale a pena eu ter esse atributo na minha entidade representado explicitamente? Por que eu estou perguntando isso? Se eu colocar ali, ele automaticamente ele vai virar uma coluna. Se ele vai virar uma coluna, eu vou ter um trabalho para manter sempre ele atualizado. Ou seja, se um dependente saiu, deixou de ser dependente do meu empregado, eu tenho que ir lá e deixar um menos um naquele quantitativo. Por outro lado, se, por exemplo, né, eu viro pai ou a empregada vira mãe, e ela né, tem um filho a ser adicionado como dependente, então eu vou lá no quantidade de dependentes e dou um mais um. E aí vem aquela história: faço ou não faço? Vale para tudo ou não vale para tudo? Não tem resposta certa. Já tive casos, né, no meu passado, onde eu tinha essas colunas que faziam a quantificação. Essa quantificação ela era feita de forma automática, principalmente usando trigger e procedure, que é o jeito mais fácil. Né? Qualquer operação de insert, delete ou update, eu já vou lá e mando o banco fazer uma recontagem, né, um sum ou um count, dependendo de como aquilo está organizado, e pronto, já atualiza a minha coluna, ela está sempre atualizada, seja via aplicação, seja se eu fosse fazer uma operação direta em banco de dados, eu também vou ter isso garantido que está atualizado. Qual que é o problema disso? Eu crio um overhead.
toda vez que eu tiver um insert independente, toda vez que eu tiver um delete independente, toda vez que eu tiver uma atualização independente, ele vai gerar para mim uma série de comandos cascateados ali para recontar quantos dependentes eu tenho empregado. Quando o banco está vazio, porra, legal, você não vai ter problema. Agora o banco vai começar a encher, vai ser muito registro, muito registro, muito registro. Isso começa a pesar lá na frente, porque uma simples query que era para ser um insert muito direto, por exemplo, na tabela dependente, né, que veio identidade dependente, começa a demorar 3, 4 queries a mais para fazer uma recontagem. Eu fazer um count, uma função de agregação, count, max, min, average, entre outras coisas, são funções custosas, né, em relação ao tempo de execução. Então é uma decisão que, assim, como não tem resposta certa, quais são os fatores que fazem com que eu pense sobre isso? Cara, esse atributo, que ele vai ser retornado em uma query, é mais rápido eu retorná-lo em uma query, num relatório, numa apresentação de tela, ou é mais rápido eu mantê-lo atualizado automaticamente, seja via trigger barra procedure, seja via a minha aplicação? Porque eu posso não criar o atributo derivado, posso sempre trazê-lo em tempo de execução, seja no SQL, seja lá na minha query, eu vou estar lá fazendo aquele cálculo, toda vez que eu quiser mostrar aquela informação, eu trago isso. Mas eu também tenho poréns com isso. Primeiro que eu tenho um código repetido em vários lugares, né? Se eu precisar fazer uma alteração naquela query que faz aquela contagem e ela está espalhada por 15, 20, 30, 50 lugares distintos, eu tenho que sair atualizando um código de 15, 20, 30, 60 lugares diferentes, né? Segundo, pode ser, ou quase sempre, essas contagens, como envolve funções de agregação e tudo mais, podem ser subqueries. Subquery infelizmente, ela é felizmente muito boa para resolver problemas, mas infelizmente ela também é muito custosa do ponto de vista de desempenho. A gente deve evitar sempre trabalhar com subqueries. Então, quanto mais subquery eu tenho, maior é a chance também de atrasar aquela execução. Então, assim, modelo ou não um atributo derivado, você vai ter que pesar o que vai ser melhor ou o que vai ser menos pior para aquela informação ser retornada. Beleza? Por hoje era isso, tá, pessoal? E aí voltamos em breve começando a falar de relacionamentos. Aquele abraço, valeu!